Olá, bem-vindos todos a mais um programa A Hora das Opções. Hoje é dia 29 de agosto e a gente está começando o nosso programa agora 2h48, 8 minutinhos depois do horário. Muito bem, seja bem-vindo, eu sou Luiz Fernando Roxo, sou especialista em opções e eu mostro para vocês quais são as opções mais líquidas, quais subiram mais, quais desceram. A gente conta um pouquinho também sobre o mercado e discute um pouquinho quais são as melhores estratégias para o que vem aí em termos de mercado, independente se o mercado subir muito, pouco, a gente tem estratégia para todo tipo de cenário. Hoje um dia bem especial, hoje o mercado subindo forte, a gente tem lá no Senado a defesa da nossa presidenta Dilma e o mercado está subindo já antecipando que de fato isso vai dar no impeachment. Uma pergunta que as pessoas têm me feito a semana passada toda e também essa semana e aí, será que já está no preço esse impeachment? Será que depois que acontecer, lá pela terça, quarta-feira, o mercado sobe forte? Vale a pena comprar as opções, comprar os pozinhos? Então eu acho que esse é o pano de fundo da semana. Eu conversei com vários analistas, gestores de fundos nos últimos dias, grande parte deles apostando que já está no preço. Mesmo assim, o mercado dando uma puxada boa hoje, subindo. O mercado futuro hoje está subindo 1,90, isso aí, 1,90, chegou a subir um pouquinho mais, um pouco menos, vem desde manhã dando uma puxada, já variou bastante. Então vamos dar uma olhadinha, antes de tudo, nas opções mais líquidas de Petro e Vale e vamos dar uma analisada como é que anda o pozinho, quais são as opções para a terceira, né? Ou quarta, depende de quando você começou a sua compra dos pozinhos, mas pelo menos a segunda ou terceira entrada agora essa semana, provavelmente já a terceira. Vamos dar uma olhada também como é que estão as travas de alta levemente fora do dinheiro, aquelas que não são exatamente a compra do pozinho, que dão uma probabilidade maior de ganho se você entrar e o mercado subir e não subir tanto assim. Vamos dar uma olhada também como é que estão as taxas para os lançamentos futuros e hoje eu trouxe uma planilha para a gente dar uma olhada como anda a liquidez, como andam as taxas, as volatilidades das opções de outros papéis, de Bradesco, de Itaú, de BVMF, de Ambev, entre outros. Então hoje a gente tem bastante coisa para ver. Além disso, o canal está aberto para você fazer a sua pergunta, para você deixar o seu comentário. Alguns assuntos já estão anotados aqui e a gente vai abordar durante o nosso bate-papo. Então lembrando que a pergunta de fundo é, e aí, será que já está no preço ou não o impeachment? Será que é oportunidade para a gente entrar nas opções? Quais seriam as melhores estratégias? Vamos começar dando uma olhada aqui na nossa planilha de opções. Vocês vão olhar na tela, vejam que essa semana eu escolhi uma grade, deixa eu dar uma limpada aqui, isso, ó. Eu escolhi uma grade, lembrando que a Petro está 12,92, eu escolhi uma grade que começa lá em 11,50, strike de 11,50, lembrando que para o vencimento I, que é o vencimento que a gente está olhando agora, Petro I, a gente tem 14 dias úteis para o vencimento. E a gente tem a Petro I 53, preço de exercício 11,50, a Petro I 79, a última da grade, ela é de R$19 e ela está custando 1 centavo. Então ela que é o nosso pozinho. Legal, entre a I53 e a I79 nós temos strike 12,50, I42, I14 já de R$14, I15 de R$15, I46 de R$16, I17 de R$17, I68 de R$18. Essa é a grade que foi escolhida para a gente dar uma analisada. Se você for olhar lá no final, você vai ver qual foi. Não, aqui eu não consigo ver. Depois a gente dá uma olhadinha lá no Profit Chart e vê o volume delas. Aqui não está atualizando o volume, a negociação dessas opções no dia de hoje. Como é que estão as volatilidades implícitas? Volatilidade implícita da opção no dinheiro, Petro I42, quer dizer, a opção mais próxima, levemente dentro do dinheiro, volatilidade implícita de 43,17. Se você for no Profit Chart, vou mostrar onde é. Aqui, Petro, tá vendo? Eu tô aqui, eu entrei em opções
e puxei a grade de opções de compra. E aí ele me abriu todas essas opções de Petro aqui. Aqui você consegue ver todo mundo que está no game, todo mundo que está negociando. Se você for procurar a volatilidade histórica de Petro, você vai ver 43,89. Como é que é calculada essa volatilidade implícita? A volatilidade histórica. A volatilidade histórica ela é calculada através da série histórica do preço do papel. Então, a gente pega todos os fechamentos do papel dia a dia, a gente faz um cálculo de desvio padrão bem simples, a gente costuma usar pelo menos aí um ano, 252 dias, e a gente faz um alisamento, se quiser voltar a tela aqui para mim, a gente faz um alisamento exponencial, aquilo que a gente chama EWMA, com mais ou menos 20 ou 30 dias úteis, os últimos 20 ou 30 dias úteis, que é o que dá o maior peso para o alisamento. Então, o método tradicional mais antigo de cálculo de volatilidade era esse basicão do desvio padrão, depois você fazia um tratamento log normal, e aí desde a década de 90 a gente vem usando uma janela e vem fazendo uma média mais ponderada, que significa nós damos mais peso para os últimos pregões, para as últimas variações, para os últimos 20 dias úteis nesse caso, do que para a série toda de um ano. Isso faz com que o cálculo da volatilidade seja um pouco mais ajustado para a variação do papel ultimamente. Ele não fica muito atrasado se a gente usasse uma série muito longa, também não fica muito sensível se a gente usasse uma série muito curta. Então o EWMA já é uma sofisticação um pouquinho melhor e o Profit Chart ele já faz essa conta para a gente. A gente não precisa abrir série histórica, fazer cálculo, nada disso, porque a gente já tem no sistema. Vamos voltar aqui para a planilha. Perceba que aquela que a gente estava olhando, a Petro I42, levemente dentro do dinheiro, ela tem exatamente uma volatilidade de 43,17, muito parecida com a volatilidade de 43,6 que a gente acabou de ver lá na Petro. A Vale, eu não vou nem abrir aqui o Profit Chart, eu já anotei a volatilidade da Vale. A Vale está com uma volatilidade também muito próxima, 42,7. Então veja, a Petro andou oscilando muito mais que a Vale no começo do ano, até metade do ano, mas de alguns meses para cá elas andam muito em linha quando se fala sobre volatilidade. Elas andam tendo volatilidades muito semelhantes, é por isso que enquanto a volatilidade anualizada EWMA da Petro está em 43,60, a da Vale está em 42,70, muito semelhante. E o papel Vale está 15,50, a opção mais no dinheiro que a gente tem é a Vale I65, com volatilidade 40 implícita, né? Quer dizer, o cálculo da volatilidade utilizado na própria opção. A explicação do que é ou qual é a diferença entre volatilidade histórica e volatilidade implícita, ela é muito complexa para eu explicar aqui. Então você pode assistir alguma outra palestra comigo ou pode assistir o nosso curso que a gente explica um pouco melhor. O fato é que as volatilidades estão muito, muito semelhantes entre Petro e Vale. Legal. Qual foi a grade que a gente escolheu para Vale? Na Vale a gente escolheu a Vale I15, preço de exercício 14,63, dentro da grana mais ou menos R$1. O volatilidade implícita um pouco mais alta, 45,87, delta de 75, delta mais alto como sempre. Depois temos a Vale I75 de 15,13, também uma opção dentro do dinheiro, levemente dentro do dinheiro. E depois a gente vai para 15,63, 16,13, 17,13, 18,13, 19,13 e a opção mais fora da grana que a gente escolheu, a Vale I20. Hoje cedo ela estava com as ofertas entre 1 e 2 centavos, ela estava saindo a 2 centavos e por conta dessa alta mais acentuada de hoje, deixa eu ver de novo qual que é o código dela, peraí. A Vale I20, vamos dar uma olhada no quadro de oferta dela, que ela é a mais próxima do pozinho. Então veja que hoje a Vale I20, lá na nossa planilha estava dizendo 3 centavos, mas aqui você já pode ver que ela está 1 centavo com 2 centavos, Vale I20,
o último negócio a 2 centavos, então tinha saído a 3, mas agora já está a 2. Veja que o máximo do dia foi 3 centavos, que é o que a gente viu lá na planilha, e agora comprador a 1, vendedor a 2, vendedor para 150 mil opções. Uma coisa interessante que a gente pode ver é aqui na grade de opções da Vale, você vai perceber que a gente tem desde uma Vale extremamente dentro do dinheiro, que é uma Vale I71, ela está custando 4,17, né? Esse é o último preço dela. Ela tem strike 11,38, sendo que o papel está custando 15,50, então ela é uns R$4 dentro do papel, por isso que ela foi negociada a 4,17 e ela tem um preço teórico aí do Black & Scholes próximo a 4,20. Perceba que ela é tão dentro do dinheiro que o papel está subindo e ela não sobe quase nada. Agora, você começa a perceber outras opções menos dentro do dinheiro e começa a perceber que a alta delas é mais acentuada. Elas estão subindo mais do que a Vale I71. Então você tem uma Vale I82 subindo 9%, depois tem uma Vale I83 subindo 17%, e aí mais próximo da grana, perceba a opção de 14,38 aqui, ó, é a Vale I74, 14,38, e ela está com uma alta de 27%, 28%, então você perceba, volta aqui para mim, por favor. Você tem uma grade completa, desde aquela opção extremamente dentro da grana, que é de 11,38 enquanto o papel está 15,5, essa opção é cara, ela custa 4 pau e tanto, a maior parte dela é valor implícito e ela quase não sobe. Depois você tem algumas opções dentro do dinheiro que vão subindo cada vez mais, subindo praticamente o que o papel está subindo, e depois opções no dinheiro, essas daí já tem altas bem mais acentuadas. Voltando lá para a grade, se você olhar as opções mais fora da grana, você vai perceber que a partir da Vale I18, você também não tem mais alta. Por quê? Porque a Vale não está subindo tanto assim hoje, né? A Vale hoje está subindo... Está subindo 3% e a Petro está subindo 3% também. Na verdade está subindo bem, mas as opções muito fora da grana, aquelas opções que tendem ao pozinho, aquelas opções que são próximas do pozinho ainda não subiram, porque o papel não sobe o suficiente para que elas comecem a se acelerar. Então é uma boa observação. Voltando para a nossa planilha, vamos voltar lá para a grade de Petro I e vamos ver o que dá para a gente fazer. Quais são as opções pozinho, quais são as opções para a terceira entrada de Petro hoje? Provavelmente algo entre Petro I79, que tem preço de exercício R$19, e a Petro I68, que tem preço de exercício R$18. Vamos dar uma olhada na Petro I68, vamos ver como é que está o quadro de ofertas dela, se a gente conseguiria comprar alguma coisa. Então, Petro I68. Legal. Ela que é de preço de exercício R$18, veja, comprador a 1 centavo, bastante venda a 2 centavos. Então, colocando uma oferta aqui a 1 centavo, talvez hoje não consiga levar, mas conseguiria dentro de 1 ou 2 dias se o mercado não subisse. Se a sua expectativa é que vai dar impeachment e ainda não está no preço e o mercado vai subir, aí você já deveria comprar essa opção a 2 centavos ou então você deveria escolher alguma outra opção. Vamos achar aqui uma outra opção. Essa daqui, ó, Petro I79, ela é de R$19, ela é um pouco mais fora do dinheiro. Vamos ver como é que andam as ofertas dela. Petro I79. Vendedor a 2 centavos, comprador não tem. Então, com certeza, essa opção, se você pusesse, compra 1 centavo, a galera ia bater em você. Então, para fazer a escolha da compra do pozinho de hoje em Petro, teria que ser entre I79, comprando a 1 centavo, mas sabendo que ela é R$1 acima em termos de strike do que a I68, e a I68 que é de R$18, enquanto a I79 é de R$19, a I68 comprador a 1 centavo, e vendedor a, vamos ver de novo aqui,
Petro e 68. Exato, comprador a 1 centavo, vendedor a 2 centavos. Então, se for para colocar uma oferta a 1 centavo, aqui é possível, mas você não leva na hora. Na I-79 provavelmente você levaria na hora. Vamos ver como é que anda o pozinho agora de Vale. Na Vale a gente tem os seguintes pozinhos. Já tínhamos visto, né? A Vale I-20 é a mais próxima do pozinho, 1 com 2 centavos. O último preço 2 centavos, mesmo estando a 3 aqui, nós já vimos que no mercado já saiu a 1. Que outra coisa que a gente tem de interessante, Roxo? Eu acredito na alta da Vale, acredito que o impeachment ainda não está no preço, acredito que é uma mudança. Então volta aqui a tela para mim, por favor. O que faria com que o mercado, a partir de terça ou quarta-feira, passasse a subir para valer e o impeachment, de fato, ainda não está no preço? O que faria é, se os players do mercado, se as pessoas que operam, que compram, que decidem o que comprar, o que vender, os gestores, os grandes economistas de banco, as tesourarias, decidissem que com o impeachment há uma mudança clara de fundamento. Quando há apenas um ajuste, quer dizer, a presidente vai sair e isso não é uma mudança de fundamento de longo prazo, muitas vezes o mercado antecipa, ele sobe no boato e depois acaba caindo ou acaba ficando parado no fato. Esse é o ditado de mercado. Quando há uma mudança real de fundamento, a mudança ocorre e aí o mercado começa a ter um novo comportamento e muda de padrão. Então, vamos descobrir a partir de quarta-feira se é uma mudança de padrão. Se de fato houver, e você acreditar numa alta da Vale, mas não tiver muita convicção nessa alta, você não acreditar que uma opção de preço de exercício 19, de preço de exercício R$20 na Vale, estando ela 15,5 hoje, iria dar exercício, você poderia escolher uma trava. Então vamos voltar aqui para a tela. A gente poderia, por exemplo, escolher uma trava de Vale I-46 com Vale I-17. Vale I-46 tem preço de exercício 16,13 e a Vale I-17 tem preço de exercício 17,13. Então vamos simular I-46, a compra de 1 kg a 0,41 e vamos simular a venda da mesma quantidade. Opa, errei. A venda da mesma quantidade, 1 kg de Vale I-17 a 0,18 centavos, que é o que está essa opção, 0,18. O que eu descubro com isso? Eu descubro que a minha trava custaria 23 centavos. Então, se eu estiver disposto a desembolsar, a gastar agora, a ter um débito na minha conta de 23 centavos, eu estou comprado na I-46 e vendido na I-47. O meu preço de custo para o papel fica sendo, como eu estou gastando 23 centavos e essa trava tem preço de exercício 16,13, para que eu tenha lucro nessa estratégia, o papel tem que estar no mínimo 16,13 mais 23. Então ele tem que estar 16,36. Se o papel estiver acima de 16,36 no dia do vencimento, que é lá em dia 19 de setembro, quando estiver faltando 0 dias, eu empato. Se o papel estiver acima de 16,33, aí eu já começo a ter um lucro significativo, chegando a ter, quem sabe até, acima de 17,13, que é o preço de exercício da opção que eu estou vendendo, que eu estou travando, a Vale I-17. Se tivesse faltando 0,00001 dias, quer dizer, no dia do vencimento, com a taxa de juros mesmo preço e com uma volatilidade tanto faz, um pouco 45%, a minha trava valeria R$1, como você está vendo aqui, e eu teria um ganho de 77 centavos. 77 centavos sobre 23 centavos, que é o que eu gastei, eu teria mais ou menos 300% de ganho se o papel passar de 17,13. 17,13 sobre 15,50 que está agora, dá mais ou menos R$1,60 de alta.
R$1,60 de alta no papel que está custando R$15,50 daria mais ou menos 10% de alta. Enquanto para eu ganhar dinheiro na compra do pozinho, o papel teria que estar acima de R$20. Para R$15,50 daria uma alta de mais de 30% a 35%. Então, uma estratégia de trava de alta poderia ser importante, interessante e poderia gerar ganhos de 300%. Dá uma olhadinha agora as taxas das opções, taxas ao mês das opções de vale. Olha lá, a primeira, a vale dentro do dinheiro, essa daqui vale I15, estaria dando uma taxa ao mês de 4,03. Aí 75 estaria dando uma taxa de 5,49 ao mês, aí 65, se desse exercício a 15,63, estaria dando uma taxa de 7,65. Vamos voltar a câmera aqui para mim. Como é que eu faria para obter um ganho desse de 5,49 ou de 7,65 ou até 4,03 no caso da Vale I15? Eu tenho que comprar o papel no preço que ele está agora, que é R$15,50, e imediatamente depois lançar coberto, vender coberto essas opções. Uma delas, para cada 1 quilo do papel, 1 quilo da opção. Compro o papel, vendo a opção. Se no vencimento o papel estiver acima do preço de exercício da opção que nós vendemos, nós seremos exercidos, a gente vai vender o papel, entregar o papel para o titular da opção e vai embolsar, vai colocar no bolso essa taxa, que pode chegar a 7,65 no mês, o que é uma taxa várias vezes maior do que a taxa de renda fixa. Para isso, qual seria a minha proteção? Vamos voltar aqui para a planilha. Perceba que se eu comprar o papel e vender a Vale I15, que está R$1,25, eu teria uma taxa de 4,03 ao mês, mas eu estaria protegido, o papel poderia cair antes que eu perdesse alguma coisa no vencimento, 8%. Uma bela proteção. No caso da I75, eu teria uma taxa de retorno, uma taxa de ganho ao mês de 5,49 e uma proteção de 5,81. Então, essa é uma estratégia que tem um risco simétrico. A mesma proteção que eu tenho de um lado se o papel cair, eu do outro lado tenho uma taxa de retorno. A diferença, voltando aqui para mim, por favor, a câmera, a diferença entre fazer a compra do pozinho a seco, a trava de alta que nós mostramos aí na Vale, e fazer essa estratégia do lançamento coberto é que a estratégia do lançamento coberto dá taxas de retorno muito menores, 4%, 5%, 7%, porém ela é muito mais segura. Provavelmente, se o papel não cair, ou mesmo que ele caia um pouco, você vai embolsar essa grana, você vai ter esse retorno, você vai ganhar essa taxa e vai ser exercido. Porém, se o mercado cair muito, como você investiu o dinheiro do papel, teve que comprar o papel, você tem que ter algum stop. No caso da trava de alta que você pagou 23 centavos, se você quiser limitar a tua perda máxima em 23 centavos, que é aquilo que você colocou, você não tem necessidade de ter stop. Não precisa ficar acompanhando o mercado, não precisa colocar stop, não tem risco do gap pular o seu stop, então é muito mais simples. E na compra do pozinho, a 1 centavo ou 2 centavos, então mais simples ainda. É um bilhete de loteria. Você gasta o dinheiro, investe naquilo e não vai ter aquilo de retorno. Você não consegue vender de novo aquilo se você comprou. Provavelmente não vai dar exercício, mas se você fizer essa estratégia todos os meses, certamente, se o futuro for minimamente semelhante ao passado, vai haver uma grande alta no preço do papel e essa opção de 1 centavo vai valer R$1, R$1,50, R$2, como eu já expliquei várias e várias vezes. Vamos dar uma olhadinha agora como é que andam as opções de Petro. Então volta aqui, por favor, para a planilha e depois eu vou mostrar, sabe o quê? Como é que anda a liquidez e as opções de outros papéis. Ambev, Bradesco, Banco do Brasil, Itube e assim por diante. Então, o papel Petro 12,92, a grade que a gente montou, 11,50 o strike da opção mais dentro da grana, ela estaria dando uma taxa de retorno de 2,12 no período ao mês e uma proteção de 12%. Então, 12,12 é uma taxa melhor que a renda fixa, mas não salta tanto aos olhos contra aquelas outras opções que a gente viu.
Já a Petro I-42 está 81 centavos, o strike é 12,50. Lembrando que o papel agora está custando 12,92, então ela é dentro do dinheiro. A taxa de retorno no período 4,87 e uma proteção de 6,27. Então essa trava protege mais do que ela dá de retorno. É importante ter uma boa proteção. Então ela é talvez o lançamento coberto, a operação de taxa que esteja com uma relação de risco-retorno mais interessante. Depois a gente poderia ver algumas travas de alta. Por exemplo, uma trava de alta de Petro I-14 com Petro I-15. Eu compraria uma opção de 19 centavos, dá uma olhada, 19 centavos, venderia uma opção de 8 centavos, já de cabeça a gente descobre que a gente, para isso, gastaria 11 centavos. Então é a compra desta 15, é isso mesmo, é a 15, não, é a 14 com a 15. Então a 14 a gente compra 1 quilo ao preço de 0,19 centavos, a gente vende 1 quilo também a 0,08 da Petro I-15, então a gente gasta para montar essa trava 11 centavos. E se no vencimento o papel estiver custando acima de R$15, eu coloco zero, só estou colocando aqui o dia do vencimento, só um instantinho. Eu coloco R$1 no meu bolso, como eu gastei 11 centavos, o meu lucro nessa estratégia seria 89 centavos, sobre 11 centavos, que é o que eu gastei, aproximadamente 800% de ganho. Qual a chance do papel ir acima de R$15 no vencimento? Baixa. O papel está 12,92, 13 pau, ele tem que subir R$2,10, uns 20% de alta. Agora, qual é a probabilidade do papel estar acima de 14? Não tão alta assim. E saiba que a 14,11, no dia do vencimento, eu já empataria o meu dinheiro, já não ganharia nem perderia nada. Então veja como, voltando aqui para mim, também na Petrobras a gente tem a alternativa da compra do pozinho, alternativa de uma trava de alta e também uma alternativa do lançamento coberto. O pozinho altamente improvável, dá grana, dá resultado, mas quando der, e se der, e vai dar em algum momento, ganhos astronômicos, perda muito pequena. A trava de alta gasta 11 centavos, a chance de ganho é bem maior, bem mais interessante do que no pozinho, mesmo assim é contra a probabilidade, mas se o mercado mantiver essa tendência que começou, se de fato houver um entusiasmo, pelo menos momentâneo, com relação ao impeachment, essa trava poderia dar exercício, poderia dar grana, o papel poderia ir a R$15 no vencimento, lembrando que ainda faltam 14 dias úteis e você poderia ganhar aí quase 800% daquilo que você investiu, do seu risco, que é 11 centavos. Para essa trava não precisa nem de stop. Gente, gostou desse tipo de estratégia? Quer aprender um pouquinho mais? Lembra, tem o nosso curso, dá uma olhada. Se você não gostar do curso, você pode pedir o dinheiro de volta. E além disso, você tem vários vídeos comigo ensinando essas estratégias, vídeos disponíveis aí no nosso blog. O nosso blog é infomoney.blog/a hora das opções. Se você deixar o seu e-mail lá, se você fizer o cadastro, né, deixar o seu nome e o seu e-mail, você vai receber essas planilhas de modo um pouco mais simplificado, porque elas são meio complexas de usar. Então uma planilha dessa mais simples, uma planilha da compra do pozinho e, o mais interessante, você começa a receber material, começa a ser avisado dos vídeos, começa a ser direcionado para todo o conteúdo que a gente criar. Então, deixa lá o seu e-mail, pega a sua planilha e aí a gente começa a mandar conteúdo para vocês. Vamos dar uma olhada agora, antes de acabar o nosso programa, como andam as opções de outros papéis roxos. Eu gosto de opções, eu gosto do mercado, eu acredito que há uma mudança de fundamento, mas eu queria poder apostar em Bradesco, em Banco do Brasil, em YouTube e em outras empresas. Então nós temos uma planilha também, dá uma olhadinha, podemos mostrar aqui a planilha, uma planilha que a gente montou para vários papéis, para Ambev, Banco do Brasil, Bradesco, BMF, Cielo e Itup. Então, veja que a Ambev,
ela está custando R$19,29 e a gente pegou uma grade inteira. Então, tanto Ambev e 69 dentro do dinheiro, R$1 dentro da grana, preço de exercício R$19,32, volatilidade muito, muito alta, essa opção está cara, a volatilidade dela está muito acima do resto, né? 15, 16, 17, 20% aqui no máximo as volatilidades e esta aí 69 com uma volatilidade mais alta. É normal que mais dentro do dinheiro as volatilidades implícitas sejam mais altas. Vamos ver no Profit qual é a volatilidade da Ambev, do papel mesmo, tá? Ambev 3, tá aqui, escolhi, ele vai trazer toda a grade de Ambev para a gente. A volatilidade 15,66, então muito baixa a volatilidade de Ambev, e essas opções aqui não tem nenhuma, ó, as únicas líquidas estão aqui no miolinho perto do dinheiro. O dinheiro é essa faixa, essa linha aqui dourada, 19,32, a opção mais no dinheiro que tem. Lembrando que o papel está 19,32, então ela é exatamente no dinheiro. E vamos ver quantos negócios essas opções andam tendo. Opa, desculpa, é aqui embaixo que eu preciso. R$24 negócios, a opção mais líquida de Ambev, 18 negócios, a segunda mais líquida, e o resto muito, muito pouco líquido. Então, assim, eu entendo que você gosta de Ambev, que é uma empresa muito bem administrada, que é líder do seu setor, tem toda essa história incrível, mas ela é muito pouco líquida, né? Vamos dar uma olhadinha, o que a gente tem aí de opções mais líquidas. Ó, essa no dinheiro, está 34 centavos, e uma outra opção que está custando cerca de 20 centavos, levemente fora do dinheiro, preço de exercício R$19,57, um pouco de liquidez também, o resto não tem liquidez. Vamos ver agora como é que andam as opções de Banco do Brasil. Banco do Brasil, volatilidade bem mais alta, próxima de 38% no miolo, aí no dinheiro. A gente tem, desde Banco do Brasil e 22, taxas de 2,8%, 3,9%, 4%. Quanto maior for a volatilidade, melhor essa relação entre proteção e taxa de retorno ao mês, tá? Por quê? Porque maior é o VE. Quanto maior a volatilidade aqui, maior o VE. Mas isso você vai aprender lá no curso. Não se preocupa que não é hora, não precisa aprender isso agora. Legal, vamos ver como é que anda Banco do Brasil aqui no Profit. BBAS 3. Então, nós temos várias opções líquidas. Olha, estou achando bem legal essa grade aqui do Banco do Brasil. E a gente tem opções, por exemplo, com 390 negócios. Olha lá, essa opção aqui, levemente fora da grana, né? Deixa eu voltar aqui, peraí. Essa opção aqui, ó. Opa, vamos de novo. Isso aqui, ó. Banco do Brasil I24, quase 400 negócios, ofertas 80 com 86, nem tão justo assim, né? Nós temos aqui a I24, 70 com 72, a I55, spread bem justinho, ó, 38 com 39 centavos as ofertas. Bem interessante as opções de Banco do Brasil. O papel hoje subindo quase 4%, bem líquido, e a volatilidade histórica mais alta, inclusive, do que... 40,62. Um pouquinho mais baixa do que Petro e Vale. Agora vamos dar uma olhadinha em Bradesco, né? Bradesco a gente colocou, o papel está 29,22, a gente colocou uma grade desde a Banco do Brasil I27, BBDC I27 para Bradesco, Strike 27 e 43, uma taxa, uma volatilidade de 22, 25, 26% ao ano, a volatilidade histórica de Bradesco, e taxa de 1%, muito ruim, abaixo inclusive da taxa do... Esse é no período, né? Vamos ver o mês. 1,49, então quase uma taxa de um CDB, né? E aí temos depois outras opções menos dentro da grana ou mais fora da grana,
com taxas cada vez maiores, mas a proteção baixa. Volatilidade do Bradesco muito baixa, viu? Ela não protege muito e também não dá uma taxa lá muito essas coisas. Vamos ver como é que anda, BBDC 3, Enter. Volatilidade histórica 24% ao ano. A opção mais líquida, não é J não, é aí. Onde é que está o ativo? Espera só um minutinho. Tá aqui. Essa aqui a gente está vendo as opções de Bradesco. Legal. Espera um minutinho que tem que atualizar aqui. Ah, eu estou colocando a N, perdão, gente, perdão. Todo mundo já deve ter reparado aí, menos eu. Bradesco é 4. BBDC 4. BBDC 4. Legal. Então, Bradesco PN. Agora sim ele vai cotar direitinho. Legal, olha lá, várias opções líquidas, desde a I27 até a I55. Vamos dar uma olhada no número de negócios, tá? 440 negócios a opção do game no dinheiro, mas o resto muito pouco líquida. 35 negócios essa daqui fora do dinheiro, a outra mais fora ainda 50 negócios. Então a única realmente líquida seria a Banco do Brasil I32. Vamos dar uma olhada na nossa planilha, a Banco do Brasil I32, ela está 90 centavos, volatilidade implícita 26,17 e ela daria uma taxa de 4,11 no período contra uma proteção, 4,05 agora, mudou um pouquinho, contra uma proteção de 3,08. BVMF, então BMF a gente tem taxas que vão de 6%, a maioria das opções fora do dinheiro, então chegam a taxas de 20%, mas isso porque ela é fora da grana, Cielo e Itube. Agora, eu vou só dar uma olhadinha como é que elas estão aqui. Então, BVMF3, vamos ver se tem liquidez. Tem liquidez sim. Vamos ver quantos negócios essas opções estão tendo. Olha lá, tem opção com 50 negócios, opção com 28 negócios, opção com 19 negócios. Não é muito líquida, mas tem alguma liquidez. Vamos ver agora como é que andam as opções de... Tem Cielo e Itube. Então vamos ver Cielo. Cielo 3. Legal, também é líquida. Vamos ver as mais líquidas. 21 negócios, 6 negócios, pouca liquidez, tá, gente? Tá saindo negócio, mas muito pouco. E agora, Itube. Legal. Então, perceberam que Bradesco, Banco do Brasil foram as mais líquidas, né? Itube a gente tem aí, todas elas têm alguma liquidez, 40 negócios, 35, 75 negócios, a gente tem alguma liquidez também em Itube. Vamos voltar aqui, por favor, a câmera para mim. Gente, nosso programa já está dando aí mais de 45 minutos, então acredito que já é o tempo suficiente para a gente dar uma olhada inteira no mercado, fazer a pergunta se está ou não no preço esse impeachment, se vale a pena entrar em alguma coisa muito arriscada nesse momento, e dar uma olhadinha, um overview completo em todas as opções. Lembrando que não sabemos se está no preço ou não, falei com vários analistas, gestores, economistas, alguns achando que está, outros não, o mercado subindo forte hoje, mesmo assim as opções muito fora do dinheiro ainda não começaram a explodir, então quem está fazendo a sua terceira entrada no pozinho, daria para fazer a compra do pozinho, não houve muita alta no pozinho, vimos outras estratégias, algumas travas de alta bem interessantes para esse mercado subir, vimos também alguns lançamentos cobertos. Gente, contem com a nossa ajuda, entrem lá no nosso blog, baixem a planilha, comecem a acompanhar as opções, elas são uma ferramenta fundamental para quem quer ter retornos interessantes, para quem quer melhorar as suas chances de ganho na bolsa.
comece a estudar, veja os nossos vídeos, a gente tem uma série de vídeos e textos disponíveis e vem muita novidade aí pela frente. Então, muito obrigado pela sua presença, conto com você de novo na semana que vem, segunda-feira que vem, mais um programa A Hora das Opções. Um grande abraço para você e até breve.